Gente, a paz do Senhor. Olha, a verdade prática hoje está no finalzinho da tarde de hoje. A verdade prática é no capítulo 5 de Atos, no versículo de número 3, gente, que diz assim, olha. E disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade. E, gente, essa semana eu gravei sobre coração do diabo. E eu quero fazer a continuação dessa verdade prática, coração do diabo 2. Por quê, gente? Porque lá a gente falou sobre Judas, quando o diabo está dentro do meu coração, quando o meu coração não é de Jesus. E aqui a gente vai ver que é o coração do diabo 2, porque é mais duas pessoas que estão com o diabo no coração. E é interessante nesse texto aqui da verdade prática, no Evangelho de Atos, que você vai ver que aqui é depois do derramamento, da descida do Espírito Santo, do derramamento de poder. A Bíblia vai dizer que a igreja estava reunida. E você vai ver que depois da descida do Espírito Santo, que a igreja recebeu poder. A Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se converteram. Houve derramamento de poder, 120 foram naquele dia batizados no Espírito Santo. E para uma vida de mudança. E logo isso nos chama a atenção aqui, que é muito interessante, que Ananias e Safira faz parte do contexto da igreja aqui, que recebeu o poder do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo na vida deles. E a pergunta é, quando meu coração não é do Espírito Santo e é do diabo? É muito interessante a gente refletir nisso, porque muitas vezes a gente diz que tem o Espírito Santo, recebemos poder, mas às vezes o nosso coração não é do Espírito Santo. Se lá em Judas, o coração de Judas não estava com Jesus, o coração de Judas não era de Jesus, aqui o coração de Ananias e Safira não tem o Espírito Santo dentro dele. E quantas vezes a gente está vivendo essa fase, muitas vezes dentro da igreja, que a gente está na igreja, foi batizado com o Espírito Santo, recebemos poder, mas a pergunta é, quem está no nosso coração? E a gente vai ver aqui que a primeira coisa, quando o meu coração é do diabo, a gente vai ver que eles estavam na igreja, mas eles estavam mentindo. Pedro vai dizer assim, vocês não mentiram aos homens, mentiram ao Espírito Santo. E é interessante que o meu coração é do diabo, não é do Espírito Santo quando eu vivo na igreja e vivo uma vida de mentira. Quantas pessoas crentes vivem dentro da igreja e vivem mentindo? Mente, como a minha mãe diz, por quanto parentes tem. Pessoas se acostumam numa vida de mentira. Mente para pastor, mente para dirigente do círculo de oração, mente para regente. Diz, por que tu não veio para o ensaio? Não, estava com uma dor de cabeça. Mentira, que estava em casa, não queria vir mesmo, não. Por que tu não veio para o culto? Não, eu estava cansado, cheguei do trabalho tarde. Mentira, que às vezes chegou cedo. É porque não quer ir mesmo para o culto, quer ficar na frente da televisão ou na frente da internet. E vive uma vida de mentira dentro da igreja. E é interessante que esse casal aqui, gente, estava dentro da igreja, mas vivia uma vida de mentira. Quantas pessoas dentro da igreja vivem na igreja mentindo? Mente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Logo, o Espírito Santo não está dentro do meu coração, porque a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus lá em João, no capítulo 8, ele vai dizer que aquele que mente é filho do diabo. Tem por pai o diabo, que é o pai da mentira. Esse casal está dentro da igreja, mas são filhos do diabo. Acabaram de receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. Mas no coração era o diabo que estava morando. Quantas pessoas dentro da igreja têm vivido essa fase? Mente até para pagar os outros. Compra e não paga, diz que não recebeu. Quando não, prestação bate na porta, manda o filho dizer que não tem ninguém, que não tá, que saiu. Vivem uma vida de mentira. Segunda coisa, que meu coração é do diabo, gente, que não é do Espírito Santo. É interessante isso. Você vai ver que Ananias, ele vai induzir Safira a errar. Ele vai dizer assim, olha, quando tu chegar lá, tu vai confirmar a minha palavra, dizer que eu vendi pela metade do preço. Isso é muito importante, por quê? Porque ele vai induzir
Safira ao erro. E sabe o que eu acho interessante, gente, disso aqui? É que o meu coração é do diabo quando eu induzo outro crente a errar. Isso está assim dentro da igreja. Pessoas que induzem os outros a errar. Eles dizem assim, olha, fulano falou mal de ti. Fulano disse isso de ti, só para eles verem o outro e brigar. Parece que eles têm prazer em fazer o outro errar, se irar e brigar com outro crente. Falando mal do crente. Olha, fulano falou do teu trabalho. Fulano falou que tu disse isso. Aí começa a induzir os outros a errar. Quando o meu coração é do diabo, gente, quando eu induzo o outro a errar. Sabe o que eu acho interessante? Nessa leva tem muita gente dentro da igreja que fica induzindo outro crente a praticar o erro. Fulano diz assim, eu queria perdoar fulano. Aí o camarada que tem o diabo no coração, sabe o que ele vai dizer? Se eu fosse tu, não perdoava fulano não. Pelo que ele te fez, eu não perdoaria jamais. Induzindo o outro a ficar no erro. Quando meu coração é do diabo, quando eu conduzo o outro à prática do erro. E sabe o que eu acho interessante isso, gente? Que está assim dentro da igreja. De pessoas que induzem. Fulano faz porque tu não faz. Ah, fulano usa isso porque tu não usa também. Aí começa a induzir o outro na prática do erro. Quando o meu coração é do diabo, gente, isso aqui é interessante. Quando eu sou conivente com o erro dos outros. Sabe o que eu acho que é interessante aqui nesse texto? Que Safira sabia que o seu marido estava mentindo. Mas ela foi conivente. Se o meu coração é do diabo, eu fazer os outros errar, meu coração é mais do diabo ainda. Quando eu sei que aquilo é errado. Quando eu sei que o meu irmão está agindo errado. E eu sou conivente com o erro deles. Quantas pessoas sabem que aquilo que o irmão está fazendo é errado, mas mesmo assim, eles não dizem nada. São coniventes com o erro de cada crente dentro da igreja. Por quê? Porque não querem perder amizade. Ah, porque não querem perder status, popularidade. Então eles começam a ser coniventes com o erro dos outros dentro da igreja. Gente, amigo que é amigo não é conivente com o erro dos outros. Se fulano errou, diga para ele, chame atenção, diga, você está errando. Eu não vou ser conivente com o erro. Porque às vezes até conivente, fulano pergunta para o outro, cadê fulano? Ah, eu não sei. Às vezes sabe, não diz. Cadê fulano? Ah, tá na casa de ciclano. Mentira, que ele sabe que não foi para casa de ciclano, tá na casa de Beltrano. Mas quer ser conivente com o erro do outro. Quando meu coração é do diabo, gente, quando eu quero viver de aparência. Esse casal aqui, gente, é interessante que em casa eles estavam mentindo, combinando mentira. Aí eles chegaram na igreja com uma falsa aparência de piedade. Olha, nós temos que depositar uma oferta, nós temos que ofertar. Porque os outros estão dando oferta, nós temos que ofertar também. E sabe o que acontece? Eles vão viver uma vida de aparência. Sabe o que eu acho interessante? Quando meu coração é do diabo, quando eu quero viver de aparência. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu vivo em outra. Esse casal em casa já começaram no erro, na mentira. E queriam com uma falsa piedade para dentro da igreja. Quantos crentes estão assim? Que às vezes dentro de casa é um bicho. Chega na igreja, são santão, são crentão. Fala língua estranha, mas em casa é palavrão. Canta aqui só, mas em casa briga com o marido, xinga o filho, espragueja, reclama, murmura. Mas na igreja, aparenta que é a crentuna. Aparenta que é o homem de Deus dentro da igreja. Mas vai conviver em casa quem é. Meu coração é do diabo quando eu vivo uma falsa aparência. Eu quero aparecer aquilo que eu não sou. Para encerrar, quando meu coração é do diabo, gente. Quando meu coração é do diabo. Quando eu capo a oferta. É interessante que esse casal aqui vendeu o terreno por um preço. Mas eles tiraram a metade, disseram assim, bora dar só a metade, bora ficar com a metade para nós. E naquele exato momento, gente, o diabo estava no coração deles, não era o Espírito Santo. Isso é fácil de perceber quando o Espírito Santo está longe de mim, sabe quando? Quando eu capo a oferta. O meu coração é do diabo. Quando eu capo a oferta que eu deveria dar ao Senhor, entrego nas
coisas dos meus próprios benefícios, para os meus próprios prazeres. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você bota R$10 de crédito no teu celular toda semana, mas quando chega no culto, dá R$2 de oferta. Capadores de oferta. Tem a capacidade de dar R$100 no Wi-Fi para encher tua alma de lixo. A semana toda, o mês todo. Chega no culto de missão ou da ação social, não tem a capacidade de dizer assim, não, eu vou dar uma cesta básica. Ou no culto da missão dizer assim, não, eu vou dar menos R$50 de oferta. Não, mas tem capacidade de dar R$100 no Wi-Fi. Capadores de oferta. Quantas pessoas que tem o diabo no coração, o Espírito Santo não está mais. Sabe por quê? Porque deveriam ofertar com amor. Mas fazem isso aqui, olha, capam a oferta. Então sobra para Deus e tira oferta de melhores por seus próprios benefícios. Dá R$40, R$50 numa pizza, mas não tem a capacidade de dar 1 quilo de costela na ação social para abençoar a vida de um irmão. Tem a capacidade de comer um hambúrguer, que é R$12, R$13, mas na ação social dá o pior quilo de arroz que tem. Sabe por quê? Porque o coração é do diabo. Capadores de oferta. Eles vão dar metade da oferta, vão capar todinho o dinheiro. Vão dar só a metade. Para aparentar que eles estão contribuindo na igreja. Eu te pergunto, você está contribuindo na igreja ou você está dando sobra? Você está com essa falsa aparência de religiosidade, dizendo que está ajudando, mas Deus sabe que você está capando, você poderia dar melhor e não dá. A gente poderia dar a melhor oferta para Deus na ação social, na missão, mas sabe o que a gente faz? A gente dá a melhor oferta para nós e a pior para Deus. Aqui, Ananias e Safira não mentiram para o homem, mentiram ao Espírito Santo. Quando meu coração é do diabo, quando eu minto para o Espírito Santo. Cuidado! Você nunca vai estar mentindo para os homens. Uma vez que você aceita Jesus, é batizado no Espírito Santo, e você vive uma vida dessa, você não está mentindo aos homens. Você está mentindo ao Espírito Santo. E uma vez que eu minto ao Espírito Santo, meu coração é do diabo. Fique com essa verdade prática. Coração do diabo 2. E não se esqueça disso. De quem é teu coração? Do Espírito Santo ou do diabo? Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus te dê paz. E que o teu coração venha a ser do Espírito Santo. Amém.